Efésios capítulo 3, se você tem Bíblia, abra ela aí comigo, Efésios capítulo 3, glória a Deus. Hoje é o dia 15 de maio, considerado pela ONU o Dia Internacional da Família. Essa data foi estabelecida porque há no mundo uma consciência de que família é a base de tudo, não é verdade? E Deus teve essa ideia de família. Eu sei que às vezes você acha que família não é uma boa ideia, né? Porque dá uns problemas, uns enroscos. Mas foi uma ideia de Deus. E quem é que vai contender com o Senhor? Sim ou não? Não, né? Não vai dar para contender com o Senhor. Então a gente precisa aprender alguns princípios sobre família, para lidar com as crises que ela vive, para lidar com as dificuldades que a família enfrenta, para lidar com os diversos tipos de família onde nós nos colocamos, onde nós nos associamos. A Cleire já disse aqui, pastor Gleidson também já disse, presbítera Cleire, sobre a igreja como uma família também, o reino de Deus como uma família, e todas essas relações enfrentam os desafios. Todas essas relações são propensas para gerar gatilhos, traumas, choros, vontade de ir embora e nunca mais olhar para trás, né? Sim ou não? Meu Deus, quantos aqui disseram, nunca mais vou congregar numa igreja de crente? Olha, e aí você está aqui, bem nos barulhentos hoje, né? Porque hoje o povo está animado, hein, meu filho? O pastor veio para o culto, colocou o terno, o negócio ficou animado aqui hoje. Então Deus tem meios, Deus tem estratégias, Deus tem ensinos para nos fazer compreender a respeito de família. E nós vamos falar sobre o princípio da família, amém? Mas eu não quero que você pense família na ambiência dos seus parentes. Eu não quero, e estou te dando essa recomendação, que você pense família somente naquele núcleo primário que você viveu. Porque eu quero que você se lembre que a palavra de Deus, que começou lá com Abraão, foi: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu... Então tem uma coisa importante a respeito de princípio de família na Bíblia. Família não é parente. Olha aí, tem gente que agora está mais aliviado, né? Dando glória a Deus. Fala para quem está aí perto de você: família não é parente. Porque parente é o que se parece, mas nem sempre a família que Deus tem para você vai ter a mesma aparência que a sua. Amém? Então Deus pode reunir embaixo de uma mesma casa, ao redor de uma mesma mesa, gente que não parece em nada um com o outro, e ainda assim Deus chamar isso de família mais do que aqueles parentes que Ele nos manda largar. E nós vamos entender que sentido é esse do deixa a tua parentela na ordem de Deus para Abraão nessa noite, em nome de Jesus. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, os versos 14 a 21. E esses pontos principais, esses pontos do princípio de família que nós vamos compartilhar aqui hoje, estão baseados em 3 colunas. Todo princípio de Deus tem 3 colunas de sustentação. A primeira referência, ou a primeira coluna, para você entender que isso é um princípio, é que ele se baseia no amor do Pai. Então, eu sei que é um princípio quando ele está firmado no amor do Pai. Diga comigo, a referência sempre é o amor do Pai. Só que amor não pode ser apenas uma referência subjetiva. Ele precisa se tornar objetivo. Então eu sei que é um princípio não só porque tem referência no amor do Pai, mas porque tem evidência na revelação do Filho. Então quando Jesus veio, Ele veio como parte da fundamentação de Deus, para que a gente construísse a vida de fé a partir dos princípios, baseado na referência que é o amor do Pai, mas na evidência que é a revelação do Filho. O Filho veio para manifestar, para revelar, para evidenciar aquela referência de amor que Deus teve desde o princípio. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso?
Então Deus tem uma referência de amor e o Filho traz uma evidência desse amor. E o Espírito Santo de Deus, que trabalha em nós, nos convencendo, nos consolando, trabalha exatamente para que a partir dessa referência de amor, para que a partir dessa evidência de amor revelada em Jesus, nós possamos ter a consciência desse amor na prática, aprendendo a partir de princípios e colocando isso no nosso dia a dia, em todas as nossas relações, inclusive aqui na igreja como crentes. Amém? Então diga comigo, o amor do Pai, diga a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Nisso está baseado os princípios da igreja. O amor do Pai, a graça do Filho, porque a evidência do amor de Deus é a graça, o favor imerecido, e a comunhão dos santos, que nos faz, por exemplo, reunir aqui essa noite para ter uma consciência a respeito desse princípio e caminharmos baseando as nossas vidas a partir deles. Amém? Então família é um princípio baseado nesses 3 pilares. Amém? Com isso nós vamos ler Efésios agora, capítulo 3. Por causa disto, é Paulo falando à igreja de Éfeso, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção aqui, o Deus do Paulo não era outro senão o Pai de Jesus. Amém? Isso pode não parecer ser muita coisa para você, porque talvez você está acostumado com alguns clichês evangélicos. Mas é muito significativo isso na consciência do Paulo, que era um fariseu, ou seja, alguém ortodoxo da religião judaica, e que agora vive um processo de conversão. Ele sai daquele ortodoxismo, da letra morta da lei, que não via Deus com outros olhos, senão olhos de divindade, e a divindade sempre está lá, e eu que sou sujeito a essa divindade sempre estou aqui. Então há uma distância que a lei tentava preencher entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, e essa distância era tão complexa, complicada, cheia de dogmas, e o próprio Paulo, que era um mestre da lei, aprendeu aos pés de um outro grande mestre da sua época, chamado Gamaliel, vai dizer que a lei em nada operava para a vida, ou seja, em nada contribuía para que alguém vivesse de fato como era a vontade de Deus desde o princípio. Então Paulo vive uma conversão, sai desse ortodoxismo e encontra uma outra realidade, e agora para ele Deus não é só Deus, a divindade, Deus é Deus, a paternidade de Jesus, e por consequência é estendida a nós. Isso é muito significativo, porque o que ele está falando é, agora não sou eu como alguém sujeito a uma divindade, que por meio de regras vou tentar agradar uma divindade, um Deus. Não, agora sou eu na condição de filho, um filho igual a Jesus, porque ele era o unigênito, mas ele era, melhor dizendo, primogênito, mas se transformou em unigênito, para que depois deles viessem muitos, e eu não sei se você é um desses, mas eu sou um dos muitos que vem depois de Jesus, como filho de Deus. Tem alguém assim nessa condição aí? Então Paulo vai explicar que agora não é sobre o cumprimento de leis ortodoxas, rígidas, cheias de detalhes, e que as observâncias eram extremamente importantes, que vai preencher essa lacuna entre o homem que adora uma divindade. Agora Paulo vai trazer a figura de um homem que não está adorando uma divindade, mas está adorando uma paternidade em Jesus Cristo. Não é um homem que está preocupado em fazer para ser, é um homem que precisa apenas ser, porque ele sabe que em sendo quem Deus o criou para ser, para além da sua religião ou das suas regras, ele é a imagem da semelhança do Deus que o criou. Ele foi gerado pelo útero eterno e ele tem uma filiação certa, segura. Então não é sobre o quanto ele pode acertar como homem, não é sobre o quanto ele pode errar como homem, como humanidade, é sobre o quanto ele consegue reconhecer que o Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele primogênito se tornou, e ele unigênito se tornou primogênito. Ele se tornou o primeiro de muitos para que nós pudéssemos também ser chamados filhos de Deus. É o apóstolo João que entende isso no seu capítulo 1, no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então vira para alguém que está do seu lado e diga: o Pai de Jesus Cristo é o teu Pai. Diga, isso não é uma conversa sobre divindade. Diga, isso é uma conversa sobre paternidade.
Diga, você não está mais órfão, você não está mais órfão. Você crê nisso, você crê nisso, você crê nisso. Você crê nisso, então dá um glória a Deus aí, diz um aleluia, aplaude ao Senhor, faz alguma coisa. É o Deus e Pai de Jesus Cristo. É o Pai, é a figura do Pai que ele invoca. E diante desse Pai, o verso 15 diz o seguinte: do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o... Fala comigo com voz de crente. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na... Vamos falar de novo esse versículo? 1, 2, 3. De quem? Diga aí para alguém perto de você. Você não toma o nome de Deus. Você toma o nome do Pai. Diga, você é da família do Pai. E a sua família toma o nome do Pai sobre si. Então você é uma extensão da família de Deus, amém? Então a sua família é uma extensão da família de Deus, amém? Amém ou não? Amém. Vamos ler o verso, continuando, verso 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Então não é uma família que é corroborada no homem exterior. Não é uma família que é corroborada na carne. Porque a carne forma um vínculo, que alguém insiste em chamar de família. Mas Deus vai dizer que é só parente. Porque o mesmo texto do Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer numa altura do capítulo que a carne não pode gerar coisas espirituais. Que o que é da carne é gerado na carne. E o que é do Espírito é gerado no... Então, quando Paulo está se colocando de joelhos diante do Pai de Jesus Cristo, pedindo pelas famílias que tomam o nome, não só na terra, mas também nos céus, ele não está falando de uma família consanguínea, porque não é do homem exterior, é do homem interior. Esse homem interior não se reconhece por uma parentalidade, um serviço que a carne pode gerar. Esse homem reconhece família segundo aquilo que o Espírito gera. Então é uma família de natureza espiritual, amém? Diga para quem está aí perto de você, você vai falar, como é que você fala? Com os outros você não fala, como é que você fala, amém? Então dá uma olhada para quem está do seu lado aí e diga assim, a sua família, para Deus, só é família se ela for espiritual. Se ela for gerada no Espírito. Ele está se colocando de joelhos pelo homem interior. O verso 17 diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Diga comigo, pela fé. Diga comigo, pela fé. Amém. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Diga aí comigo, todo entendimento. Diga, o amor de Cristo excede todo entendimento. Olhe para mim, bem pudera, né? Cristo morreu por todos. E todos nós na carne não éramos nada de Cristo. Aliás, na carne nós queríamos mesmo era Jesus. Porque Jesus era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas resistindo todas elas, dando exemplo, testemunho de varão perfeito. Era pleno do Espírito Santo de Deus e operava por meio desse Espírito Santo em todo lugar onde ele chegava. Então conhecer Jesus segundo a carne, essa é uma expressão de Paulo em uma outra carta dele, era muito confortável, porque o Jesus segundo a carne correspondia às minhas carências, às suas carências. Se tivesse um leproso ali, ele curava. Se tivesse um endemoniado ali, ele libertava. Até defunto, se aparecesse diante dele, tinha que responder à autoridade da plenitude do Espírito de Deus que estava sobre Jesus. Então Jesus era a coisa mais maravilhosa que alguém poderia querer na vida. Mas quando Jesus sacrificou-se na cruz do Calvário para que o Cristo fosse revelado,
Ele não reteve esse Cristo só para si. E é aí que o Paulo vai dizer que nem mesmo a Cristo nós devemos conhecer segundo a carne. Se antes nós o conhecemos em Jesus segundo a carne, agora Cristo nós devemos conhecer como espirituais, porque quando Cristo se revela a partir do sacrifício de Jesus, o Cristo é distribuído, é compartilhado sobre a vida de todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. De forma que o Paulo apóstolo vai dizer: Cristo em vós. É Cristo aonde? É Cristo aonde? Então diga para quem está do seu lado: Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: ainda tem esperança para a glória de Deus. Diga: é só você deixar o Cristo que está em você vir para fora, se manifestar, glorificar o nome de Deus. Ele amou todo mundo que repartiu o Cristo, e agora é Cristo em nós, a esperança da glória, é isso que diz o apóstolo Paulo. Então esse amor de Deus, ele não dá para entender, ele excede todo entendimento, porque não é um amor capaz de ser mensurado por altura, largura e profundidade, não é um amor para formar consanguíneos, não é um amor para formar uma família parental, é um amor para formar uma família espiritual, amém? Foi esse amor de Deus em Jesus que fez a gente estar aqui hoje. E é por causa do Cristo em vós que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, amém? Então diga comigo: família espiritual é gerada em oração pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha um princípio interessante. Não tem como gerar uma família espiritual se não for através da oração. Então não existe família que possa tomar o nome do Pai de Jesus, o nosso Pai, se essa família não for separada em oração. Não são declarações de amor que fazem uma família ser espiritual. Não são celebrações de uniões na igreja ou fora dela, no civil ou no religioso, que fazem uma família ser espiritual. Porque um dia desse, pastores, incutiram lá na nossa cabeça, dentro de estruturas tradicionais, que se você não assina um documento, não é família. Só que como é que vai fazer com a gente que por direito, se pensar o direito legal, aquele posto lá na Constituição, nós não temos condições de acessar isso? Se o temos enquanto comunidade LGBTQIA+, o temos por conta de uma jurisprudência determinada por tribunais de justiça, mas não pela as casas legislativas que tem no nosso país. Mas essa ideia de que família só é aquele que assina papel, é meio que tipo assim, para mostrar que essa aqui é melhor do que aquela, que essa aqui é mais legal do que aquela, mas não é um papel assinado que define uma família, amém? Sabe o que define uma família? Aquela que é consagrada ao Senhor em oração, ainda que não tenha um papel assinado. Então, se tem alguém aqui nessa condição, eu quero te libertar de um jugo que talvez você ainda carregue e ainda por ele se condene. Você pode se tornar família de Deus, a sua família pode ser família espiritual, se você começar a consagrar a sua família ao Senhor. Isso não depende de uma lei, não depende de uma assinatura, não depende da concordância dos homens, tampouco dos parentes da onde Deus já te mandou sair. Isso depende apenas do Pai, que não lança fora ninguém, e que nos reconhece como filhos, e nós sabemos que somos filhos, porque o Espírito testifica. Diga para quem está aí perto de você: se livra dessa condenação, meu irmão. Diga: não tente entender. Diga: isso não é para entendimento. Diga: isso é para conhecimento. Escute, entendimento é uma questão de lógica, de sentido. Talvez para muitos de nós aqui, coisas que Deus está fazendo nesses dias não fazem nenhum sentido. A gente até tenta em oração sugerir para Deus coisas que façam mais sentido, que a gente pensa que tem um controle melhor da nossa vida do que o controle que Ele está tendo de nós, não é verdade? Sim ou não? Porque na nossa lógica tem coisas que fazem muito mais sentido, então a gente não consegue entender. Mas olhe para mim em nome de Jesus, preste atenção aqui. Deus não depende do seu entendimento. Deus depende apenas da sua disponibilidade para continuar conhecendo aquilo que você não entende. Jesus disse para os discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vão entender, entenderão.
Jesus estava dizendo, não se limitem ao entendimento, quando eu tenho para vocês um caminho de conhecimento. Eu não estou preso a uma lógica, a uma razão humana, a um conjunto cognitivo de fatos. Não, eu sou o Senhor de toda a terra. E ainda que você não entenda, eu tenho uma paz, eu tenho uma certeza que excede todo entendimento, um amor que excede todo entendimento, para que naquilo que você não entende, você continue conhecendo, e prosseguindo em conhecer, você não pereça, mas contempla que o Senhor tem um plano melhor do que o que você pensou, um propósito melhor do que você imaginou, e Ele leva a bom termo todo o seu propósito acerca da nossa vida. Você ainda acredita nisso, que Ele leva a bom termo? Então diga para quem está do seu lado, te conhecer. Vai, que eu errei o tom. E prosseguir em te conhecer. É porque o meu tom é dó, é dó, é dó. Vai, te conhecer. Te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Veja, o profeta Oséias não diz que a gente perece porque falta entendimento. O profeta Oséias diz que perece porque lhe falta o... Então deixa eu te contar um segredo da parte de Deus, e que você receba isso como uma flecha do Senhor no alvo, que é o teu coração e as tuas dúvidas. E escuta isso em nome de Jesus. Enquanto você está se prendendo em necessidade de entendimento, você corre um sério risco de perecer. Mas se você olhar para os céus, de onde vem o teu socorro nessa noite, e dizer, Senhor, ainda que eu não entenda, eu não quero perecer, eu quero continuar, eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo, Senhor. Então, se você não está entendendo, está tudo certo. A dificuldade é se você parar de conhecer, porque em não conhecer você vai perecendo, mas em não entendendo você tem ainda a possibilidade de continuar avançando. Amém? Diga para alguém perto de você, a paz de Deus. Diga, o amor de Deus excede todo entendimento. Aleluia. Verso 19 de Efésios 3 diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de... Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, aleluia, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, além daquilo que nós entendemos, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, para além daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que nós opera, a esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Escuta, a palavra de Deus para Abraão em Gênesis 12 foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu já disse isso aqui em outras ocasiões, que aquela parentela do Abraão gerava nele uma impressão daquilo que era familiar, mas não era uma família. Então o que aquela parentela gerava no Abraão? As ideias, por exemplo, de idolatria. Se você for dar uma olhada naquilo que dizem os sábios judeus sobre o pai de Abraão, o sujeito, o nome dele era Terá. Terá era um fazedor de ídolos, era um fabricante de ídolos. Imagine que um Deus que não tem forma, um Deus que não dá para ser talhado numa madeira ou na pedra, se apresenta para o Abraão e diz para ele quem ele é, mas não permite que esse mesmo Abraão, que vivia no meio da sua parentela, construa uma imagem. E aí imagine esse Abraão, que no meio da sua parentela convive com aquilo que lhe é familiar, apesar disso não ser a família que Deus tinha para Abraão. Esse Abraão chega para o pai, e imagine esse diálogo, começa a falar com o pai sobre a visitação que ele teve de um Deus. O pai dele, um expert em construir ídolos, imagens, esculpir na pedra, na madeira.
deve logo querer saber quais são as características dessa divindade que falou com Abraão, para fazer exatamente uma forma para essa divindade. Mas diga para quem está perto de você: o nosso Deus tem olhos, tem mãos, tem pés, tem tudo, mas não é visível. É isso que diz os Salmos. Os ídolos deles, em compensação, têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, e tornam-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que os adoram. Então não dava para construir uma imagem do Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão não se especificou numa imagem, ele se especificou numa relação. E as relações não são transformadas em uma estátua, em algo não dinâmico. As relações são dinâmicas, exatamente por isso não podem ser imagens, estátuas, coisas paradas. E aí não dava para o Abraão ter uma conversa decente com Terá, o pai dele, sobre Deus, sobre divindade. E apesar de ser para Abraão familiar, no meio dos seus parentes, a ideia de que um Deus tinha que ter forma, agora para Abraão está sendo gerado, está sendo ministrado uma outra fé, uma fé de um Deus que não tem forma. Imagina o conflito que isso vai dar ao longo do tempo, se o Abraão continua convivendo com Terá, a família dele, a parentela dele, melhor dizendo, com tudo aquilo que era familiar para aquela parentela, inclusive acerca de idolatria, e não saísse daquele lugar onde ele estava para viver algo novo de Deus. Provavelmente, por conta das companhias, por conta das familiaridades, Abraão teria se contaminado ou contaminado a sua relação com Deus a partir da idolatria daqueles povos, ou a partir da idolatria do seu povo, dos seus parentes. Então a ordem de Deus para Abraão é explícita: sai da tua terra, sai da tua parentela. A tua parentela nesse momento mais vai atrapalhar do que ajudar. E aqui é uma quebra de paradigmas para o Abraão, porque tudo aquilo que era familiar vinha da sua parentela, mas a sua parentela não era para Deus, para a promessa de Deus em Abraão, a sua família. Então a primeira coisa que Abraão teve que aprender sobre família em Deus é que família não é parente. Você pode dizer isso comigo? Família não é parente. Vamos lá, 1, 2, 3, família. Então quem insiste em começar uma família segundo Deus, vinculado àquilo que é parental, não larga aqueles que precisam largar, não sai para algo novo, não sai para ter as suas experiências com Deus. Essas pessoas vão começar a corromper o propósito de Deus na sua família, na família que Deus tem para elas, porque elas sempre vão estar divididas entre a minha esposa e a minha mãe, que é a sogra da minha esposa. Você já viu alguém enfrentando assim ou não? Tem só sogra boa aqui. E aí você não sabe se agrada a mãe ou se agrada a esposa. Para você, irmã, que é casada e está nesse dilema, mãe e esposa. Aí você não sabe se agrada o seu pai ou o seu marido. Você, irmão, que é casado, ou irmã que é casada. E aí você fica: pastor, o que eu faço? Você faz uma coisa: deixa a parentela, deixa aquilo que é familiar, porque essa é a ordem de Deus. Você já parou para prestar atenção que tem gente que não consegue fazer da sua família uma base segura, algo de Deus, porque vive trazendo a parentela e confunde aquilo que é familiar da sua parentela com a sua família, e agora está deixando mãe interferir no casamento, pai interferir no casamento, cunhado interferir no casamento, até o sobrinho está interferindo no seu casamento. Vira para quem está do seu lado e diga: larga a tua parentela. Quem não consegue largar a parentela, não consegue formar família. Quem não consegue largar a parentela, não consegue limitar as falas da mãe sobre a esposa ou sobre o marido, a interferência do pai sobre o casamento. E isso é péssimo, porque quem não larga a parentela vai trazer algo parental para dentro da família, mas família não é parente. Você está entendendo isso ou não?
Quem traz a parentela para dentro da família e deixa a parentela interferir, aquilo que é familiar da sua infância, da sua vida, vai se reproduzir. E aí você, quando estiver no meio de um problema, vai vir à igreja e vai dizer: pastor, isso é maldição hereditária. Aconteceu no casamento da minha mãe, agora está acontecendo no meu casamento. Não, a maldição hereditária talvez seja a tua mãe, que está vindo do casamento dela complicado, complicar o seu. Talvez eles tenham uma tradição familiar que possa corromper aquilo que Deus tem para a sua família como família espiritual a partir de agora. Mas deixar a parentela também significa aqui abrir-se à possibilidade do que é família para Deus. E família não é o que é aparente, pode ser também, mas família é sobretudo gente diferente da gente. Essa é toda a dificuldade dos fariseus, essa é toda a dificuldade dos escribas, essa é toda a dificuldade dos judeus nos dias de Jesus. Porque quando veio o Messias, primeiro eles esperavam um Messias parecido com aquilo que eles idealizaram, com aquilo que eles cresceram e lhes era familiar. Então o Messias dele tinha que ser político, então o Messias dele tinha que ser um revolucionário, então o Messias deles não podia morrer, tinha que matar. Sabe aquela história, bandido bom e bandido morto? Era o Messias deles. Era assim. E de repente aparece Jesus. Quem conhece a pastora Val aqui, o preto de Nazaré, como ela diz, aquele cara que ninguém dava nada, e começa a confundir até a cabeça dos próprios discípulos, porque os próprios discípulos ainda não tinham a plena convicção de que ele era o Messias, e na cabeça dos discípulos, que em sua maioria também eram todos judeus, eles imaginavam que o Messias não morria, o Messias matava para libertar Israel. E agora o Messias, o Jesus, autodeclarado Messias, começa a dizer: vou morrer, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Imagina que confusão dá na cabeça dos discípulos. Tudo aquilo que era familiar, tudo aquilo que era aparente para eles, começa a ser desconstruído, e eles não estão entendendo essa dinâmica. O que é que Deus quer fazer com isso? Matando o Messias que nós achamos que ia matar os outros para nos livrar da mão de todo mundo. Você já pensou? Isso começa a confundir a cabeça deles num tal nível, que a coisa só vai ficando pior. Quando Jesus, por exemplo, olha para os seus discípulos, olha para os fariseus e diz assim: eu tenho ovelhas em outro rebanho que não estão aqui, vocês nem sabem que são ovelhas, mas são minhas ovelhas, eu as conheço todas. E aí esse Messias que deveria matar para salvar, morre para libertar. Não do governo romano, mas do reino das trevas, transportando todo mundo para o reino do Filho do seu amor. E quando chega no reino do Filho do seu amor, a maior surpresa é que além do Messias morrer e ressuscitar, tem gente entrando nesse reino que não é judeu, que não fez circuncisão, que não guarda sábado, que come camarão, carne de porco, que não vai nada do que os judeus familiarmente estão acostumados com santidade, com essa forma de santidade ao Senhor. E agora que essa gente vai entrando, os próprios discípulos, os próprios apóstolos não conseguem discernir isso direito, porque tem gente muito estranha chegando no nosso meio. Antes era só os fariseus. Antes era só gente que não comia carne de porco, olha, não trabalhava no sábado, veja que bênção. Era gente que não discutia nossas bases, as nossas teologias. E agora está vindo uns aí que nunca nem passaram pela circuncisão, que bateram na casa do Pedro, atrapalhando a hora do almoço dele, e disseram para o Pedro assim: ó, vem orar aqui na casa do Cornélio, que tem uns homens aí que não são judeus, não passaram pela circuncisão, mas estão declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O Pedro fica doido. Deus tem que falar com o Pedro através de um lençol que desce do céu, é uma visão. O que mais estranho que a gente que está vindo para se congregar, para congregar com a Israel de Deus, a nova Israel, a nova família espiritual, mais estranho do que essa gente que está vindo, é as visões que Deus dá para o povo. Deus mostra um lençol descendo, e esse lençol descendo tem um monte de animais que na lei, na tradição do Pedro, que era ortodoxo, judeu, zeloso, todos esses animais que a lei proibia estavam naquele lençol, e o Senhor diz assim para o Pedro: mata e come. O Pedro diz: não pode, Senhor, isso é muito estranho. Eu não fui criado assim, olha, lá em casa, lá na minha mãe, os meus parentes, eles não fazem isso, Senhor. Espera aí, vamos conversar. Eu acho que o Senhor não leu a teologia do Gamaliel.
E aí o Senhor fala pela terceira vez com Pedro, e Pedro gosta de ser interrogado 3 vezes, né? Ou ser persuadido 3 vezes. Deus fala pela terceira vez com Pedro: Pedro, mata e come, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Isso tudo para que quando o lençol se recolhesse e a visão acabasse, o Pedro não resistisse a entrar na casa de gente que ele considerava imunda porque não era circuncisa, e quando chegasse lá não se recusasse a pregar para uma nova Israel, não uma Israel geográfica, não uma Israel no Oriente Médio, mas a Israel de Deus que estava sendo levantada e seria ainda por toda a terra. E nessa Israel tem gente que não guarda sábado, nessa Israel tem gente que come a carne do porco, nessa Israel tem gente que não é circuncidada, nessa Israel tem gente problemática de todo jeito, tem uns até que são bonzinhos, mas tem uns outros que dá trabalho pela maioria, e nessa Israel que parece estranha demais para alguém querer, que tira alguém daquilo que é aparente, daquilo que lhe é familiar, essa Israel é difícil de pregar, essa Israel é difícil de conviver, mas é sobre essa Israel que o Espírito de Deus foi derramada, é sobre essa Israel que quando Pedro pregou, caiu o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e essa Israel estranha e gerou o versículo mais citado por nós que somos igreja inclusiva, Atos 10:34, quando o Espírito de Deus vem sobre essa gente estranha, que talvez Pedro nem queria que tivessem entrado na graça do Messias. Quando o Espírito vem, Pedro tem que declarar com alto e bom tom: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então sai daquilo que é aparente, porque Pedro tem um crescimento em graça, tem um reconhecimento de quem eu sou, que no meio da familiaridade não vai chegar para você. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Pedro era: Pedro, tenha disposição para se incomodar, porque família é isso. Principalmente se ela for diferente, não for parente. Se não for aparente, é disposição para se incomodar. Então, se você está em dúvida se casa ou não, só porque essa pessoa tem umas manias que não são normais para você, que tem umas coisas assim, né? No gabinete a gente vê uns trem. Você fala: agora o Senhor pode me recolher porque os meus olhos viram. Igual Zacarias, você vê umas coisas estranhas, mas é gente que Deus está chamando, é gente que Deus está trabalhando, e não é porque não combina com o meu mundo aparentemente, não é porque não necessariamente é o jeito da minha criação que eu devo abandonar na primeira dificuldade, porque assim, é nessas estranhezas da relação familiar e espiritual que Deus nos propõe, que nós vamos sendo transformados, igual Pedro foi. O Pedro que começou a caminhada querendo salvar o Salvador, de tanto andar com gente estranha, mas estranha pra caramba, quando chegou na hora dele morrer, ele disse: vão me matar? Vai ser igual ao meu Messias? Então, por favor, não coloquem a cruz igual a ele. Eu quero fazer parte da família dos estranhos. Invertam a cruz. Eu já entendi pelo propósito qual eu devo morrer. Eu já estou na família de Cristo para conviver com todas as adversidades, sabendo que até nelas Deus tem propósito de crescimento para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então, da próxima vez que você encontrar um difícil na igreja, da próxima vez que se juntar um difícil na sua relação familiar, seja ela qual for, a relação familiar espiritual, a relação familiar lá do trabalho, a relação familiar dos seus amigos, por favor, não mande mais essa pessoa embora. Deixa o estranho, a estranha ficar perto. Deixa o estrangeiro ter lugar no seu meio. Por favor, traga para mais perto, porque Deus vai te fazer crescer com gente que não é igual a você, para você sair do que é aparente, para você sair do que é visível e poder entrar naquilo que é invisível da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então diga aí para alguém do seu lado: por favor, não jogue fora os estranhos. Diga: por favor, não evite lidar com aqueles que não lhe são aparentes. Porque isso é família para Deus espiritual. Você foi convidado para isso, meu irmão.
eu dizer uma coisa, parente é parente por causa do direito. Então todo parente é meu parente porque existe um direito que estabelece esse vínculo. Mas nem sempre o direito contempla a justiça. Amém? Por exemplo, tem um aí, quem é casado aqui? Casada. Levanta a mão, casado, casada. Dá uma olhada para o seu marido e sua esposa. Diga, você não está contemplada no meu direito, como meu parente, pelo menos não em lei, mas ainda assim, você está contemplado na minha justiça. Vou explicar isso melhor. Olhe para mim. Deus não quer uma relação de direito. Deus está nos chamando como família espiritual para exercer uma relação de justiça. E nem sempre o direito contempla a justiça. Eu vou mais uma vez usar o exemplo daquilo que nós temos como casamento LGBT aqui no Brasil. Não há um direito estabelecendo esse casamento. Há uma jurisprudência que faz uma justiça sobre isso. Nem sempre existe um direito que contemple uma justiça. Quando Deus manda sair do meio da parentela, o Senhor está dizendo, em outras palavras, num sentido mais elevado espiritualmente, eu quero que você fique comigo para entender isso, amém? Amém? Deus está dizendo, sai dessa relação de direito e entra numa relação de justiça. Porque isso é família espiritual. Não é um lugar onde você reivindica aquilo que é seu direito. É um lugar onde você pratica justiça, ainda que não tenha direito para parar aquela justiça. Então sai desse limite do direito. Você vai entender isso melhor se olhar para a história do filho pródigo. Que aliás não é para contar a história do filho pródigo, aquela história toda, né? O pródigo é só mais um personagem para falar do filho mais velho, que era o filho que ficou em casa, que preservou os seus direitos como filho parente. E porque preservou os seus direitos como um filho que é parente, e parente está amparado nessa ideia de direito, não necessariamente justiça. Quando o filho mais novo, o pródigo, saiu de casa, ele disse, perdeu, playboy, agora tudo aqui é meu. Meu direito, eu não pedi minha herança antes do tempo. Meu direito, eu não abandonei o pai, eu fiquei na casa. Meu direito, uma relação de direito. Amém? Amém. Quantos estão comigo, digo amém. O pródigo pega o seu direito, vai embora, faz sabe-se Deus lá o que com o direito dele, come com os porcos, lavagem, que nem sempre o direito da dignidade e da justiça, amém? E aí olha o que é que esse menino mais novo se lembra, que na casa do pai dele, aquele que ele pediu direito, agiu injustamente e foi embora gastar tudo o que tinha, na casa do pai dele, até os servos, em outras palavras, os funcionários, comem melhor que ele que estava comendo a bolota dos porcos, no seu direito, requerido do pai para sair da casa. E olha a concepção desse menino, como foi que ele se converteu nesse processo, que não envolve o direito dele, porque o direito dele ele já gastou, já perdeu, estava comendo bolota com os porcos. Olha como ele se converte, esse menino, não a um direito, mas uma justiça. Ele diz, até os servos do meu pai são melhores, comem melhor, tem justiça sobre eles. Então eu vou voltar, eu sei que eu perdi meu direito, mas se for família mesmo, não é só uma questão de direito, é uma questão de justiça. E quando eu voltar, eu vou dizer para o meu pai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu. Não, você tinha que estar mais empolgado, eu estou aqui suando para pregar para você, me ajuda aí. Diga assim comigo, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Olhe para mim, sabe o que esse menino estava dizendo? Eu vou voltar, porque na casa do meu pai, mais do que ser tratado pelo direito, eu posso ser tratado pela justiça. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Ele está olhando para o passado dele, quando ele estava numa relação de direito, ele é o filho mais moço, ele é o pródigo, igual o mais velho que ficou em casa. Ele tinha uma relação de direito. E na relação de direito, ele achava que o pai dava o que dava, ele achava que o pai fazia o que fazia por conta de uma obrigação, e não por conta de uma convicção. Diga para quem está do seu lado, o seu pai, diga, o pai de Jesus Cristo, não faz por obrigação,
Diga, Ele faz por convicção de que você foi gerado no Espírito para ser um filho de Deus. Não está no limite do nosso direito, está no limite da sua justiça. Então o filho mais moço, assim como o mais velho, achava que tudo aquilo era uma questão de direito, de obrigação do pai. Então ele sai, come bolota com os porcos, se lembra de algo que enquanto ele estava na casa do pai ele não percebia. Enquanto ele estava na casa do pai ele não percebia que até os servos comiam iguais os filhos. Então agora comendo com os porcos ele diz, até os servos do meu pai comem igual os filhos. É nessa hora que ele se converte, porque ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer para ele, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, pai, eu não estou voltando a essa casa para ter uma relação de direito, eu não estou voltando a essa casa para ter uma relação de obrigação. Sabe por que eu estou voltando a essa casa, pai? Porque eu estou convicto de que nessa casa é justiça, de que o Senhor nunca me tratou por aquilo que eu merecia, eu deixava de merecer, mas o Senhor me tratou porque eu sou filho, simplesmente porque eu fui gerado a partir de quem o Senhor é. Então ele volta para casa e diz, pai, se eu não posso entrar como filho porque eu gastei o meu direito, você está disposto a me adotar? Você está disposto a me aceitar? Você está disposto a me receber de novo? Não como um filho que tem direito numa relação de obrigação parental, mas como alguém agora que foi adotado e que apesar de ser estranho, porque fez tantas coisas estranhas e foi para longe da casa do pai, sabe que a casa do pai não é uma casa de obrigação, mas a casa do pai é uma casa de justiça, de convicção, onde o pai não lança fora ninguém. O filho pródigo que saiu como um parente do pai, requerendo o seu direito e gastando todo ele, volta não como um filho parente, mas volta como um filho família. Porque ele não volta para requerer direito, vínculo de obrigação. Ele volta por convicção de justiça na casa. Quando a gente é chamado a deixar aquilo que é parente, a parentela, em outras palavras, o que Deus está dizendo é, saia de uma relação de obrigação e entre numa relação de convicção. Saia de uma relação onde você faz as coisas porque você é filho ou porque você é pai. Saia de uma relação onde você faz as coisas porque você é marido ou porque você é esposa. Saia de uma relação onde você tem que sustentar ou ser sustentado. Saia dessa relação de direito e entre numa relação de convicção. Porque quando você sai de uma relação de direito, você não dá às pessoas o que elas merecem, você dá às pessoas o que elas precisam. Eu não sei se você entende, mas essa é a família espiritual que Deus construiu em nós através de Jesus. Ele não nos deu o que nós merecíamos, Ele deu o que a gente precisava. E isso é graça, favor imerecido de Deus. Isso é a justiça de Deus na cruz do Calvário. Nós não estamos sendo chamados para uma relação de obrigação. Então se eu vou te ajudar, se eu vou te sustentar, se eu vou te abençoar, se eu vou fazer, não é porque eu estou no limite de uma parentela, no limite de um direito, não. É porque eu tenho uma convicção de que nós somos da mesma família. E porque nós somos da mesma família, eu não te trato pelo que você merece, mas a minha mão está sempre disponível para dar a você o que você precisa. Isso é uma família espiritual. Essa família espiritual vai acolher de volta quem foi colocado para fora ou quem decidiu sair porque quis. É uma família espiritual. É um desafio, não no limite da obrigação, mas no âmbito da convicção. Você saiu, fez tudo errado, gastou seu direito, mas essa casa não é sobre ser uma casa de direito, essa é uma casa de justiça. Essa é uma casa de justiça. Essa não é uma casa de juízo, essa é uma casa de justiça. Está entendendo isso em nome de Jesus? Diga para quem está do seu lado, não é uma casa de direito, nem uma casa de justiça, ou melhor, nem uma casa de juízo. Diga, é uma casa de justiça. Amém? É por isso que nessa casa, não importa o que você fez lá fora, para onde você for lá fora, aqui você não vai ser cobrado de nada disso, porque não há uma obrigação. Aqui é uma casa de justiça. Vinde a mim todos que estão cansados, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Olha para quem está do seu lado e diga, não há condenação que pese sobre você, porque essa não é uma casa de direito. Aqui você não tem o que merece. Nessa casa espiritual,
Você tem o que você precisa, o amor de Deus que excede todo entendimento, que me constrange, que te constrange e te devolve ao centro da vontade de Deus. Por isso, se você não largar o que é aparente lá da igreja tradicional, você vai querer saber onde é que está no direito, e o Senhor vai dizer: não, mas eu não vim para fazer direito na terra, eu vim para fazer justiça, eu vim para fazer justiça. Diga ao forte: eu sou fraco. Diga ao sábio que ele é louco, mas quando encontrar um louco, diga para ele que ele é sábio, porque isso não é sobre o direito de um ou de outro, isso é sobre uma justiça de reino, que acolhe todo mundo e não lança fora ninguém. Quando eu rejeito conviver com essas diferenças, quando eu insisto em conviver no limite do direito, e vivo sempre cercado do parente, aparente, eu deixo de viver uma família espiritual. Essa família espiritual vai me desafiar, vai me pôr de joelhos, às vezes para orar pela família, às vezes para orar por mim, para eu aguentar essa família espiritual. Mas vai me pôr de joelhos perante um Pai, que toda vez que eu quiser dizer: Senhor, mas e o meu direito? Ele vai dizer: eu te chamei para exercer justiça. Eu até entendo um sentido espiritual de porque no Brasil nós ainda não temos esse direito do casamento igualitário, por exemplo. Talvez porque como igreja Deus quer nos usar para dizer: eu não quero fazer direito, eu quero fazer justiça através de vocês. E mesmo aqueles que não são contemplados no direito vão ter uma casa de justiça para voltar e para dizer: Deus me ama, me comprou no seu sangue, e eu estou caminhando para a eternidade com o meu Senhor e Salvador. Olhe para mim, não tem um direito na lei para te casar com um igual a você, mas tem nessa casa uma bênção de Deus por causa da sua justiça, para dizer que em Deus serão benditas todas as famílias da terra. Isso não está escrito na lei, mas isso está escrito na maior justiça de todos os tempos, a palavra de Deus revelada à igreja de Jesus. Então esse não é um tempo talvez de batermos panelas e reclamarmos direitos. Esse é um tempo de entendermos a justiça que Deus está fazendo, mesmo quando não há um direito. Porque nada, nem o direito, impede que o pai receba novamente o seu filho. Nenhum direito, ainda que ele tenha sido gasto, pode impedir que o cordeiro seja colocado de volta na mesa, aleluia, e uma festa de celebração seja feita por causa do filho que estava perdido, mas agora voltou. Ei, nenhum direito, nenhuma teologia, nenhum pastor, nenhuma lei, nada disso pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque continua tendo celebração na eternidade, e o cordeiro continua disposto no sacrifício para aqueles que estão decidindo voltar, ainda que isso possa te parecer estranho, voltar, mas essa é a palavra do Pai. Ele faz com que o solitário habite em família. Volta, porque ainda tem um cordeiro e uma festa de celebração preparada para você. Para fazer com que o solitário viva em família não pode ser aparente. Porque tem gente que nem queria viver junto, nem queria viver perto, dá mais trabalho, mas entendeu que tem uma celebração para ele, para ela, e mesmo com todas as suas esquisitices, está decidindo viver mais perto do Pai. A gente vai fazer esse solitário viver solitário de novo? Então não é ele talvez que tenha que mudar. Talvez sou eu que tenho que me colocar de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta nessa noite para você é: você está construindo uma família? Ou você está buscando o que é familiar por meio daquilo que lhe é aparente? Você está vivendo as suas relações familiares no limite do direito? Ou está convicto o suficiente para viver as suas relações familiares no âmbito da justiça? A justiça não espera nada em troca, ela só espera cumprir o seu propósito, justificar. Algumas relações nossas não estão dando certo,
Não por causa dos estranhos ou dos estranhamentos, mas porque a gente está preso na lógica da parentela, que a gente já devia ter deixado há muito tempo. A gente está preso à lógica do direito. Então a gente fica medindo quem gastou direito, quem não gastou direito, quanto direito ela ainda tem comigo, quanto direito ele ainda tem comigo. E Deus está dizendo, não é sobre isso, é sobre justiça. E ainda que não haja um direito, na casa do Pai sempre vai haver uma justiça. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguns lugares você não tem mais direito de subir no altar e exercer o seu dom de louvar. Em alguns lugares você não tem mais direito de subir ao altar e exercer o seu dom de pregar. Em alguns lugares você não tem mais direito de entrar com a sua família e ser tratado como uma família. Em alguns lugares você não tem mais o direito nem mesmo de ser chamado de irmão. Mas o Senhor levantou um cetro de justiça sobre você. Diga para alguém que está do seu lado, o fato de você estar aqui hoje é Deus dizendo que ainda que não haja direito, há uma justiça acontecendo em teu favor. Há uma justiça acontecendo em teu favor. Há uma justiça acontecendo em nosso favor. Há um altar de novo disponível por causa da justiça de Deus. Há dom sendo reavivado por causa da justiça de Deus. Há justiça no cetro do reino. Quando o irmão mais novo voltou, o mais velho vai reclamar o seu direito. Ele vai dizer, eu sempre estive aqui em casa, nunca gastei meu direito, e o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. Em outras palavras, eu vou dizer o que esse filho mais velho estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, esse mais novo que foi embora, era meu parente, por isso estava na minha família. Mas como ele decidiu gastar o direito e foi embora, ele saiu da nossa família e sequer agora eu reconheço ele como meu parente. Falei muito rápido? Sabe qual é a fala do pai para esse filho parente? Quando ele deveria se alegrar com o filho família que estava voltando? A palavra do pai para esse filho parente é, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Venha para as bodas, se alegre, se alegre, se alegre. Pare de tratar os outros por essa relação de direito e passe a tratar por relação de justiça. Sabe por que nós estamos sendo levantados como família espiritual? Mesmo gente aí falando que a gente é herege, que é aceita, né? Aceita que dói menos, né? Mas mesmo o povo falando isso da gente, sabe por que Deus está nos levantando? Sabe por que não tem mais lugar lá atrás? Eu glorifico a Deus que não tem mais lugar nessa igreja hoje. Sabe por que Deus está nos levantando? Para confrontar os mais velhos que talvez nunca saíram da onde a gente saiu, e agora que estão nos vendo de novo na presença de Deus, estão reclamando com o Pai o direito. E alguém vai continuar dizendo que a gente é do diabo, que a gente vai para o inferno, que aqui não tem o Espírito Santo, que é uma enganação, que Deus é Deus de justiça. E nessa parte eu tenho que concordar, Deus é Deus de justiça. É tanto Deus de justiça que Ele abriu uma casa dessa aqui, para dizer para os filhos mais velhos, entra para as bodas, porque eu estou promovendo a grande colheita. Toque a rabaçu rebecandarabagai. Toque a rabaçu rebecarabagai. Reparabaçu rebicandarabagai. Rabatarabagastobia. Acredite vocês, essa é uma casa de filhos mais moços que estão sendo levantados para constranger os mais velhos a entrarem no banquete, a entrarem no banquete, a entrarem no banquete, porque o cordeiro foi imolado para que ninguém se perca. Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que a gente pode ter uma convicção de Gênesis 12. A gente pode ter uma convicção de que é bendita todas as famílias da terra. A convicção que a gente pode ter é só olhando para o lado e ver do lado de quanta gente que você está, que talvez no outro tempo você nem conhecia, ali eram estranhos, estranhas, mas que hoje você pode estender a mão e dizer: a paz, minha irmã. Eu
Eu tenho família, eu tenho família, eu tenho família, eu tenho família. E essa aqui é hétero, viu? Cadê? Vem cá, Carlos Júnior, vem cá também. Um casal hétero que podia congregar em qualquer igreja, aonde eles pudessem encontrar em uma esquina, mas decidiram ficar aqui. Sabe por quê? Porque ele faz essas coisas, coloca um monte de gente que nem se conhecia, que era um estranho ao outro, mas ele cria uma família espiritual diferente, porém do seu propósito. E eu estou aprendendo com os nossos irmãos. Estou aprendendo com os nossos irmãos. Porque é uma igreja inclusiva, pastoreando pessoas trans, cisgêneras. Mas eu também estou aprendendo. Rael está aqui ou não? Foi arrebatado. Hã? Cadê o Rael? Cadê o Enzo? Está aqui? Aqui, ó. Fica de pé, Enzo. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Deus nos deu a possibilidade de conviver com um casal, que nós estamos aprendendo a ser família com eles, mas nos deu a possibilidade de caminhar com Enzo, que é um homem trans, para ser família junto com ele, e para dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Isso te incomoda? Isso vai incomodar alguém? Eu não sei, mas isso não é uma relação de direito, essa é uma relação de justiça, porque todo aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu vou lançar fora. É por isso que alguns aqui no nosso meio estão sendo chamados de pais e mães. Esses dias o Enzo estava chamando presbítera Aline, pastora Patrícia. Quando eu vi, ele disse, cadê a mãe? Eu digo, ela congrega aqui? Depois eu fui entender que era Patrícia e Aline. Hein, pastora Patrícia? Daquela igrejinha pentecostal do reteté, minha irmã. Para vir ser mãe espiritual numa igreja como essa, para dizer que Ele faz com que o solitário viva em família. Profeta do manto essa aqui. Se ela ligar para você 6 horas da manhã, trema diante do Senhor, porque com certeza aconteceu alguma coisa e Deus já contou para ela. Me lembro quando a Patrícia chegou na igreja, um saião lá no pé, um coque espiritual, porque só eu vi aquele coque nela, ela não tinha o coque. Chegou toda acuada, sentou na última cadeira da igreja. Quando o culto terminou, né, resistia ao diácono e ele fugirá de vós, né? Tem uma heresia que diz isso, glória a Deus. Os diáconos disseram assim para mim, pastor, teve uma irmã que entrou aqui, acho que ela enganou a igreja, porque ela tem um saião lá embaixo, um cabelão, é daquelas bem tradicional, deve ter ficado escandalizada. E naquele culto, presbítero Aline, em específico, pastor Marcelo, eu não me lembro o que foi que a gente fez, mas eu me lembro que eu apresentei o Fernando, que é o meu marido. Dá um tchauzinho para as câmeras aí, amor. Preci com moderação, amém? O homem mais lindo dessa igreja. E naquele dia, eu, por algum motivo, sei lá o que acontece, eu apresentei o Fernando. E quando o culto terminou, antes da bênção apostólica, a irmã, a pastora, que eu nem sabia que era pastora, só sabia do saião e do coque espiritual que ela entrou na igreja. A irmã saiu correndo de dentro da igreja e os diáconos me disseram, eu acho que a gente escandalizou a irmã, pastor. E eu falei, valha meu Deus. Eu disse amém, pelo menos ela entendeu que Jesus não faz exceção de pessoas. Tomara que a irmã volte para a igreja dela, pegue todo mundo lá e diga, olha, eu descobri uma igreja aqui, se você não for aceito na nossa congregação, vai ter uma lá para vocês ir e tal. Mal sabia eu que a irmã era mais entendida que eu, acho, na história, né? No segundo culto, estava lá a pastora Patrícia de novo, eu disse, olha, a irmã não errou a igreja agora não, acho que ela fez foi descobrir o endereço. Quando eu assusto, chega a presbítera Aline dizendo, pastor, eu quero te apresentar minha namorada. Eu disse, valha. A irmã do coque que eu estava orando, pensando que tinha escandalizado a irmã. Depois eu tive a oportunidade de caminhar mais com a pastora Patrícia e conhecer a história dela. E eu descobri uma mulher que converteu-se a Jesus. Disseram a ela que a condição dela era pecado. Viveu por anos, né, pastora, dentro de uma igreja tradicional. Deus usando, porque Deus usa essa mulher de um jeito que, às vezes eu digo, Deus tem seus preferidos, não é possível.
usando ela em profecia, em revelação. Era irmã do manto, é a irmã do manto, do reteté, a líder da intercessão. Não é por acaso que é a líder da intercessão. E aí no processo de conversão da pastora Patrícia, eu vou dar esse testemunho aqui, porque é o testemunho que a gente convive, que a gente sabe. No processo de conversão da pastora Patrícia, ela foi sendo ensinada que o que ela era do diabo. E para Deus usar ela precisava ser diferente. Anos foi assim. Deus usou. Mas eu acho que a maior surpresa da pastora Patrícia foi o dia que ela se viu sendo usada dentro de uma igreja como essa, quando ela aprendeu a vida inteira, ou na conversão inteira dela até aquele momento, que Deus não poderia usar ela como ela era, como se Deus tivesse conosco uma relação de obrigação. Eu só faço porque eu sou obrigado, porque você fez isso, então eu tenho que lhe fazer aquilo. Não, Deus nos usa não é por uma relação de obrigação, não. Deus nos usa porque Ele nos comprou por alto e bom preço na cruz do Calvário, e Ele sabe quem a gente é, antes mesmo de sermos gerados no ventre materno. Deus nos conhece. Eu não sou uma surpresa para Deus. A pastora Patrícia não era uma surpresa para Deus. Você não é uma surpresa para Deus, não. É você que está sendo surpreendido com quem Deus é. Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. E é por isso que Ele não permitiu que a Patrícia se perdesse, que Ele não permitiu que eu me perdesse, que Ele não permitiu que você se perdesse, e preparou uma casa, colocou a mesa para dizer: vem, 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 vem. Tem lugar na mesa. Tantos anos depois, né, Zaira? Ministra de louvor, na Bleia. De repente encontra essa beldade que é a Samara. Gente, como é que não casa, hein? Não há teologia tradicional que resista. Mas ela já é casada, amém? Ore pela sua. Dobre os joelhos. A gente aprendeu com Paulo. Mas apaixonou pela Samara, casou com a Samara. Eu fiz o casamento delas. E hoje eu vejo as meninas servindo na casa, tanto Zaira quanto Samara, que já passaram por estruturas tradicionais. E viveram alguns anos aí achando que estar no inferno é braço capeta, né? E de repente encontraram um lugar de justiça. Esse é o reino de Deus. Não importa o direito que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Há um cetro de justiça estendido. Há um cetro de justiça estendido. Por essa família você precisa se pôr de joelho. Eu preciso me pôr de joelho. E essa família espiritual que nós somos aqui é uma extensão daquela que Deus quer fazer lá dentro da nossa casa, para que a gente tenha convicção da justiça nos nossos relacionamentos e não da obrigação da nossa parentalidade. Eu louvo a Deus porque essa noite a gente tem o privilégio de ter mães nesse lugar. Isso se chama justiça de Deus. Eu sei que a mãe do Kesley não está aqui só porque é o aniversário dele. Ela está aqui sobretudo porque ela é a mãe dele. Eu sei. Eu quero lembrar o nome da mãe, eu esqueci. O nome da senhora, da mãe da Luzia, e a senhora? Gláucia. A mãe da Gláucia Fernanda e da Fernanda Gláucia, amém? São mães que estão aqui. Da Fernanda Gláucia Fernanda ou Fernanda Gláucia? Agora eu não sei, porque são gêmeas, né? Aí parece que multiplicou assim, ó, o trem. É a mãe das meninas. Desde a primeira vez que eu conheci Gláucia, a irmã Gláucia, eu vejo nela um amor que não faz acepção de pessoas. Quando eu conheci seu filho, porque eu tive a oportunidade de conhecer seu filho, lá na casa da pastora Jacimara, eu fiquei admirando ainda mais essa mãe. Uma das coisas que o filho e a esposa do filho dela, que congregam numa igreja tradicional, me disseram um dia que nós nos encontramos na casa de uns irmãos em comum para jantar, foi dizer o seguinte para a gente: eu assisto os cultos da igreja de vocês, olha, faz muito tempo que eu não vejo palavras tão reveladas como as que vocês têm lá. Eu louvo a Deus porque a gente tem mães, pais, nesse lugar, que revelam a justiça de Deus, que revelam essa família espiritual, do qual Paulo diz,
que de geração em geração encha a terra da glória de Deus. Hoje, para terminar aqui, no Dia Internacional das Famílias, eu quero orar pelas famílias inters. Não quero orar só pelas famílias no sentido mais tradicional da palavra. Eu quero orar por todas as interações que a gente vive com gente que talvez nos é estranha, mas que o Senhor está nos dando a oportunidade de amadurecer e de entender que na eternidade não vai entrar parente. Tem gente aqui que já está dando glória a Deus, né? Mas não é parente nesse sentido de que o seu parente não vai ser salvo, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, amém? Na eternidade só vai entrar família. E vai ser de todo povo, tribo, língua e nação. Por isso que a família é a melhor expressão de quem Deus é. Por isso que a gente tem que se permitir a esses interrelacionamentos com gente estranha, diferente, que às vezes vai nos incomodar, vai nos dar raiva, às vezes vai nos alegrar. A gente tem que se permitir a essas interações para descobrir quem Deus é. Deus não é um Deus de parente, Deus é um Deus de família. Você pode ficar de pé? Eu queria que você achasse aí a pessoa mais estranha a você. Não estranha porque ela é feia, hein? Pelo amor de Deus. E nem porque ela é esquisita, amém? Eu quero que você ache a pessoa que você menos conhece aqui na igreja, que você nunca viu ela, você não sabe o nome dela, você não sabe quem ela é, porque nós vamos celebrar as relações que o Senhor está gerando entre nós aqui como igreja de Jesus. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa que você não conhece e viesse com ela aqui no altar, porque nós vamos orar como uma família espiritual em Cristo Jesus, que está convivendo com aqueles que o Senhor está trazendo para nossa casa, para que sejamos um em Cristo Jesus. Aqui já tem aqui, ó, glória a Deus. Catinha já arrumou alguém. Isso, pega alguém que você não conhece aí. Pega alguém que você não conhece, alguém que você não conhece mesmo. Aproveita e diz o nome para essa pessoa, dizer: eu sou fulano de tal. Diga: muito prazer, eu não sou o seu parente, eu sou a sua família. Isso, vem todo mundo. Se precisar afastar as cadeiras aí, nós afasta. Empurra as cadeiras, vem todo mundo. Pastor, é a primeira vez que eu estou vindo na igreja. Que bom, você está entendendo que a família de Jesus é assim mesmo, acolhe todo mundo. E mesmo que seja a primeira vez e você esteja com vergonha, não se preocupa não. Quem está aqui são seus irmãos, são as suas irmãs. Se apresenta para ele, se apresenta para ela, porque a partir de hoje o Senhor vai te mostrar que há um cetro de justiça apontado sobre você. Talvez existem pessoas no nosso meio que nunca sonharam em ter família, porque ouviram que não poderiam, ou imaginaram que diante da sua condição isso seria impossível. Mas por favor, se você está com alguém que você não conhece, se apresente para essa pessoa. Diga: eu sou, fala seu nome aí. Estende a mão aí para essa pessoa e diga: muito prazer, eu sou da sua família. Toda maldição de que você não teria família está sendo quebrada hoje. 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 Eu estou dizendo que toda a solidão que te fazia se sentir deslocado das realidades para onde você tentava se inserir, vai ser quebrada hoje, porque Ele faz com que o solitário viva em família. Tem gente aqui no nosso meio que tenta se adequar à balada, à festa, não porque necessariamente gosta daquele ambiente, é só para não se sentir sozinho, porque você se sente numa solidão tremenda, você se sente numa vida completamente deslocada das realidades que você tenta se inserir. Mas essa noite o Senhor te trouxe a essa casa para te dizer: eu tenho justiça, 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 justiça. Eu vou arrancar a solidão e eu vou te dar irmãos e irmãs, paternidade espiritual, para que você viva o reino de Deus.
Eu queria que você orasse com essa pessoa aí agora. Eu queria que você orasse com ela para que Deus restaurasse a família dela. Eu queria que você orasse com ela para que Deus quebrasse as palavras de maldição. Tem pessoas que talvez ouviram de parentes que não seriam ninguém, que iriam para o inferno, que estavam condenadas, e até hoje algumas dessas palavras reverberam na mente de pessoas aqui. E o Senhor nessa noite está dizendo: vão ser benditas as famílias da terra, vão ser benditas as famílias da terra, vão ser benditas as famílias da terra. Ore, 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 libere a graça de Deus, libere a comunhão de Deus, libere o amor de Deus, libere, libere, libere isso agora, neste lugar. Sim, sim. Chacarabarabaçu, Rebeca. Checarabaçu, Rebeca, rabaçora, bagarabassa. Checarabaçu, Rebeca, darabarabarabastora, bacarabara. Eu declaro a toda solidão agora que caia por terra, toda angústia da solidão agora que caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ser curado na sua família. Eu declaro que você vai ter uma família melhor do que você havia imaginado, porque Ele é Deus de restauração. Toque o Senhor, 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 toque o Senhor. Tu és Deus de restauração, Tu és Deus de vida, Tu és Deus de restauração, Tu és Deus de vida. Restaura, Senhor, a alegria, restaura, Senhor, a convicção, restaura, 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 restaura. Restaura agora, Senhor, restaura agora, Senhor, restaura agora, Senhor, restaura agora, restaura agora, restaura agora. Rabasture becandarabashai, eramandarabasure becandarabashori arabagai, arabarabarabassure becandarai. Eu te prometi família, e eu estou te devolvendo a uma família. Eu te prometi família, diz o Senhor, e eu estou te devolvendo a uma família. Não, você não vai morrer só. Eu tenho planos para você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Senhor, renove-os, Pai, renove-os, Pai, renove-os, Pai, renove-os, Pai, na certeza de que o Senhor começou a boa obra e ainda tem mais, tem mais. Reativa os dons, reativa os talentos, reativa os ministérios. Eu libero sobre a vida dos teus filhos, eu libero sobre as gerações que virão deles a tua palavra de vida, a tua palavra de vida. Eu libero sobre as famílias, Senhor. Eu libero sobre as famílias, Senhor. Eu libero em nome de Jesus. Eu libero restauração familiar 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero restauração familiar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Todas as maldições lançadas são quebradas agora. Em nome de Jesus, todas as palavras que foram malditas estão sendo quebradas agora, agora, em nome de Jesus. Que venha o renovo de Deus, que venha uma convicção, uma alegria de espírito. Eu libero agora, eu libero agora, eu libero agora o teu filho, Pai, para crescer. Eu libero o teu filho, a tua promessa, a tua palavra, em nome de Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Que onde as palavras de maldição liberaram, onde as palavras de maldição
aqui que eu me sinto muito bem. Vai, vai, vai. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. Diga uma coisa. Sim. Vou Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa Você pode declarar. Deixa eu ficar todos os dias da minha. Peraí. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, dessa família bendita, dessa família espiritual. E você está aqui agora, talvez você esteja aqui na frente ou ainda lá no seu lugar. Tem alguém, pode ficar assim como você está. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui que quer ser devolvido à família espiritual? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui para dizer, eu quero voltar à família de Deus? Talvez você se afastou por tantos motivos. Talvez você se afastou porque achou que não era o seu direito. Mas hoje é um cetro de justiça sendo estendido sobre você. Hoje é um cetro de justiça. E o Senhor dizendo, eu não vou lançar fora. Eu não vou lançar fora. Eu não vou lançar fora. Tem alguém aqui? Tem alguém para voltar para Jesus nessa noite? Tem alguém para dizer, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero retomar minha aliança? Eu sei que tem. O Espírito de vida, o Espírito de Deus está nesse lugar. Tem alguém para voltar para Jesus? Tem. Tem mais alguém que está aqui? Fica aqui, minha irmã. Tem mais alguém que está aqui que quer voltar para Jesus? Você está aqui, você quer voltar para Jesus? Cadê você? Cadê você? Tem mais alguém para voltar para Jesus? Tem mais alguém que quer hoje voltar para Jesus? Tem, vem cá. Aleluia! Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem? Você? Aleluia! 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 Cheguem aqui mais perto, os nossos irmãos. Cheguem aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui para aceitar Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quer entregar sua vida para Jesus como teu único Senhor, o Salvador da tua alma? Talvez você não fez isso até hoje porque achou que não tinha esse direito, mas há um cetro de justiça da eternidade apontada sobre você. Tem alguém para entregar a vida para Jesus? Você quer aceitar Jesus pela primeira vez? Se tiver, levante a mão, a gente quer orar com você. A gente quer selar esse tempo no altar do Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Tem mais alguém? São esses os nossos irmãos? Então nós vamos orar com eles. Tem mais alguém aqui que precisa voltar para Jesus? Tem mais alguém aqui que precisa voltar para Jesus? Se tiver, vem, ainda dá tempo. Se tiver, vem. Há lugar da mesa, a mesa está posta. A mesa está posta, o Pai está na casa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Deixa eu ficar
neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh, eu amo Jesus. Eu amo o que Deus está fazendo nesse lugar. Há um cetro de justiça nessa casa. Isso não é sobre direito, isso é sobre a justiça do reino de Deus. Aleluia. Como é seu nome, minha filha? Taine, Taine. Quanto tempo você teve desviada dos caminhos do Senhor? uns 4 anos. 4 anos. 4 anos é muito ou pouco tempo, Taiane? Muita coisa. Mas eu quero declarar que a glória da segunda casa será maior. Será maior que a da primeira. Eu quero declarar que as suas cordas vocais serão liberadas. Eu quero declarar que os seus dons serão reativados. Eu quero declarar que você vai ser aquilo que Deus disse que você seria, para a glória do seu próprio nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é seu nome, meu filho? Marcílio, você está reconciliando hoje? Sim, Quanto tempo afastado, Marcílio? há alguns dias. Alguns dias, mas eu quero declarar que nesses próximos dias haverá transbordar de Deus na tua vida, haverá transbordar de Deus na tua vida, haverá transbordar de Deus na sua vida, e a convicção do alto vai te manter olhando para o alvo, até o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Como é seu nome, minha filha? Alessandra, quanto tempo você teve afastado, Alessandra? Tenho 16 anos. 16 anos afastada, Alessandra. Sentiu muita saudade de casa? Muita saudade da família? Mas eu quero te dizer que agora você tem casa e tem família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja restaurada a paternidade espiritual, seja restaurada a maternidade espiritual. E eu declaro que sobre a autoridade da família, você vai frutificar e multiplicar para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como é seu nome, meu filho? Gustavo. Que eu decidi mais não viver um compromisso mesmo sério uns 4 anos. 4 anos. Você está convicto de que você tem um compromisso agora com o Senhor? Ele nunca deixou de ter um compromisso com você. São as misericórdias do Senhor, as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Grande é as suas misericórdias. Eu declaro que você não vai mais viver apenas debaixo de misericórdia. Você vai viver debaixo do propósito da sua existência. E Deus vai honrar com as palavras, as promessas que foram liberadas sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, por favor, me ajude. Vocês que estão aqui na frente, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, diante do teu altar, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, Senhor da minha alma. Diga: Senhor Jesus, me recebe de volta, não por direito, mas pela justiça do teu reino. Eu declaro que eu sou teu e tu és o meu Deus, o meu Pai, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós queremos como igreja agora ligar na terra aquilo que já foi ligado no céu. A tua palavra, Senhor, a tua palavra operou essa noite e corroborou com os sinais da confissão. Senhor, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo capacite os nossos irmãos, as nossas irmãs, que o teu Espírito Santo encha de sabedoria, de graça, de ousadia, que eles não se esqueçam dessa noite, Senhor, mas sobretudo que eles se lembrem, que eles nunca se esqueçam que haverá um dia que nós nos encontraremos contigo na glória. Lá não vai haver mais morte, dor, não vai mais haver choro, não vai mais haver pranto. Aquele dia é o dia que nós esperamos, Senhor, o dia eterno de Deus. Senhor, sela eles até esse dia, para estarem contigo nas bodas do Cordeiro, celebrando enfim, como família dos céus reunida. Nós oramos selando a vida dos nossos irmãos, em concordância no nome de Jesus. E se você crê comigo, diz amém. Espera aí, vocês que estão aqui na frente vieram hoje. Obrigado pelo privilégio de nos darem uma demonstração daquilo que o Senhor ministrou hoje na palavra aos coração da igreja. Essa casa é uma casa para vocês. Essa casa é uma casa para que vocês saibam que vocês não estão mais sozinhos e nem sozinhas.
Essa casa é uma casa para que vocês saibam que tem irmãos, tem pais, tem mães espirituais. Essa casa é uma casa para que vocês saibam que sim, vocês têm fertilidade espiritual. E Deus vai usar tudo aquilo que depositou na vida de vocês, amém? Amém? Agora eu queria que vocês se virassem e dessem uma olhada para a igreja. Essa é a nova família de vocês. Essa é a nova família de vocês. Essa é a nova família de vocês. Deixa eu ficar nesse lugar. Todos os dias da minha vida. Celebre, sai do chão, adore ao Senhor. Você está em casa, você está em família. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Pode tirar alguém para dançar aí. Pegue alguém para dançar. Pegue alguém para dançar. Sai do seu lugar e vai. Celebre. Você está em casa. Você está em família. Sai do seu lugar e celebre ao Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Mais uma vez. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.